Boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. É com muita alegria, realmente, que a gente retorna a esta casa, né? Esse período que tivemos um pouco distanciados, porém necessário, né, que passamos, devido à pandemia da Covid-19, mas, porém, de corações sempre ligados. Nosso agradecimento a esta casa, aos seus dirigentes, ao Mário, tão carinhosamente nos convida para estar aqui. E trazemos um abraço à nossa presidente da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, a nossa Fênix, a Darlene Cavalcante, onde aqui estendo o abraço de toda a diretoria a todos vocês e a esta casa, né, com tanto carinho nos recebe. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre mediunidade. Mas nós vamos fazer uma pequena viagem, focar, tentar trazer um âmbito da mediunidade que muitas das vezes nós não nos apercebemos. Ou às vezes não nos tornamos ou não tomamos conta deste viés da mediunidade. E nós trazemos a mediunidade para um patamar mais linear e mediano do conhecimento. Nós vamos transitar um pouco sobre isso aqui. E um convite que eu faço a todos vocês. Vamos conversar. Eu queria transformar isso aqui numa roda de conversa. Tá? Então fiquem à vontade para a gente bater no papo. Podem interromper a hora que vocês quiserem. Não espere, às vezes, passar o tempo, porque às vezes, puxa, aquilo ficou, mas vamos falar sobre aquilo? Não tem problema. Pode, se quiser levantar a mão, que aí eu consigo ver daqui, ou se algum colega ver, ele pode avisar e a gente dá aquele tempinho. Se estendermos um pouco mais, a gente pede para segurar e a gente continua depois. Ou se o tema vier logo em seguida, eu falo, olha, guarda para aí, que nós vamos falar agora mesmo sobre eles. Tá bom? Então fiquem à vontade. Isso aqui vai ser muito bacana que a gente conseguir conversar sobre esse tema. E é uma conversa mesmo que nós estamos fazendo esse convite para vocês. Tá ok? Vamos lá então? Vamos apertar o cinto e vamos voar? Vamos lá então. Então, gente, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, eu vou trazer, para que a gente se nivele um pouquinho, alguns conceitos. Nós vamos fazer uma espécie de uma fundamentação teórica. Isso é apenas para que a gente entenda por onde que nós vamos caminhar. Tenho certeza que a maioria de nós que nos encontramos aqui já conhecemos, já definimos, ou já ouvimos essas definições ou esses conceitos. Tá? Mas é importante para que a gente nivele o nosso entendimento e a gente transite de forma mais tranquila. Se por um acaso não for tão tranquila, levante a mãozinha e a gente conversa um pouquinho sobre esse tema. Tá bom? Então a primeira pergunta que nós temos é qual é o nosso entendimento sobre a mediunidade. Antes, aqui, quem aqui trabalha com a mediunidade? Estou falando de reunião mediúnica. Tem alguém? Legal. Quem faz o curso, quem está atuando na área do conhecimento, do estudo da área da mediunidade? Também? Ok. Então nós temos um grupo aqui que não tem ainda a interação com a mediunidade. Eu estou falando ela aplicada. Ok? Então, vocês, principalmente, se quiserem, podem conversar, podem perguntar, e a gente vai tentar caminhar para um entendimento um pouco mais breve. Sabemos que a mediunidade existe uma amplitude para que a gente consiga navegar. Então é muita coisa. Mas ao mesmo tempo, nós vamos ver que ela é uma simplicidade que nós precisamos ao longo do tempo incorporá-la para daí seguir de forma segura e tranquila. Então, se faz realmente importante que a gente venha a criar esses conceitos, para que a gente comece a caminhar. Então, a primeira pergunta que nós fazemos é: qual é o nosso entendimento sobre a mediunidade? Aquele breve segundo para que vocês pensem sobre o que é isso, sobre o que é o nosso entendimento. E eu vou colocar aqui justamente uma definição muito singular. Ela é quase que padrão. De certa forma, todos nós vamos responder desta maneira. De alguma maneira vai ficar dentro dessa resposta, que seria justamente a faculdade que permite o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. É isso? Faz sentido até aqui? Então essa definição que a gente acabou de dar aqui é algo muito popular. É algo que nós vamos encontrar de uma forma mais regular onde a gente andar, ou em qualquer material que vocês forem buscar.
Para não ficarmos no tradicional, nós vamos caminhar um pouquinho e vamos chamar alguns convidados, para ficar mais fácil para a gente também, ok? Então vamos trazer, por exemplo, a primeira pergunta que complementa, mas qual é a verdadeira definição da mediunidade? A gente consegue definir mediunidade? É importante que a gente tenha pelo menos esse caminho. E nós temos muita ajuda. Nós pelo menos, por esse momento, vamos trazer Emmanuel, o Consolador, que ele diz o seguinte: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida, né, pelo divino amigo Jesus, nos termos do Consolador. Fala ainda que ela é uma luz, né, que brilha na carne e é atributo do espírito, patrimônio da alma. Então a mediunidade, nós começamos com o primeiro contexto em que ele nos coloca. Primeiro, derramada sobre toda a carne. Há alguma exceção quando há essa parte da frase, essa parte do texto? Vocês conseguem perceber se há alguma exceção, ou um grupo, ou outro grupo, que tenha esse privilégio de ter a mediunidade? Consegue encontrar ali? Derramada sobre toda a carne? Se a gente olhar com carinho, toda é toda. Então, a princípio, não há exceção. Isso na primeira mensagem. E ele continua dizendo que essa mediunidade, que é derramada sobre todos nós, sobre toda a carne, sobre toda a humanidade, ela é um patrimônio da alma imortal. Então, primeiro conceito, olha, me parece que não existe nenhum privilégio. Então, todos nós podemos, e logo em seguida ele complementa dizendo que é um atributo do espírito. Tem algum espírito aqui? Gente, fala que tem. Sim. Vocês estão vendo? Onde vocês estão vendo? Quem? Aonde? Ali aonde? Muito bem, é isso aí. Quantos espíritos encarnados aqui nós estamos e quantos desencarnados conosco nesse momento, fazendo parte deste grande banquete que se torna luz, que nesse momento essas paredes deixam de existir, forma-se um grande plenário para corroborar dos nossos sentimentos de vontade do aprendizado, intelecto, moral. Que coisa bacana, né? Então, estamos todos nós aqui. Nós vamos ainda ter, se vocês prestarem atenção nessa obra, onde Divaldo, ele capta o pensamento de Manuel Filomeno de Miranda, que diz a seguinte forma: a mediunidade é faculdade da alma. É uma afirmação. Todos nós temos o domínio e temos a benesse divina de sermos espíritos imortais com o patrimônio da faculdade mediúnica. E tem uma finalidade, que é permitir a decodificação das ondas do pensamento procedente de outra dimensão. Lembra logo da primeira passagem nossa, que a mediunidade serviria como faculdade do intercâmbio entre os dois planos, o físico, terreno, e o espiritual, o invisível? Manuel Filomeno de Miranda vem corroborar com isso. E Kardec, logo em seguida, ele buscando Kardec, que nós vamos ver um pouquinho, ele ainda diz que é uma faculdade que todos os seres humanos possuem. Ponto. Alguém aqui não é médium? Quem aqui é médium, para falar a verdade? Eu vou fazer a pergunta contrária. Quem é médium? Só para saber. A verdade, todos. Muito bem. Inclusive meu amiguinho ali. É isso. É o patrimônio do espírito, não é isso? Vamos seguindo ainda com a nossa conceituação. Na Revista Espírita, de 1869, a edição de março, Kardec também coloca que cada um, estando em contato diário, saibam ou não, queiram ou não, ou se revolte, se assim quiser, estão o tempo inteiro em contato com
novas inteligências. Por que eu falo novas? Porque são aquelas, inclusive, que nós nem conhecemos. E não pode jamais dizer não fui, não sou ou não serei médium. Então, todos aqui somos médios. Mas nós vamos perceber que ao longo da codificação, nós vamos observar Kardec falando sobre médium de duas formas. Uma hora ele fala de uma forma lato sensu, e em determinado momento ele vai falar em estrito sensu. Quer dizer, ele vai falar sobre a mediunidade de uma forma geral ou generalizada para todas as criaturas, que é a definição que nós temos mais segura, todos somos médios, e para um efeito pedagógico, para um efeito de padrão, ele vai definir de forma estrito sensu, quer dizer, mais restrita aos médios. Então, esses médios, nós vamos ouvir daqui a pouquinho e ver, ele faz uma certa seleção, mas é para uma conceituação ou uma distribuição de informação categórica, mas para que haja um modelo de entendimento. E aí nós vamos falar sobre esse modelo de entendimento. Então, ainda na Revista Espírita, nós vamos lá buscar, desde 1869, que sob a forma intuitiva, modo de comunicação na qual vulgarmente se deu o nome de voz da consciência, cada um está em relação com várias influências espirituais. Alguém aqui já teve alguma sensação de intuição? Muito bem. Vamos meter tudo aqui. É comum, não é comum? O que a gente percebe no nosso cotidiano? Mãe tem intuição? Jesus. Não que nós não tenhamos, né? Nós temos, mas às vezes a nossa é menos afinada, né? É a forma de interação com o plano invisível mais eficaz e simples. É onde a nossa faculdade mediúnica está inteiramente conectada o tempo inteiro. E qual é esse meio de interação? Nós estamos falando o tempo inteiro aqui, nós estamos fazendo uma preparação. Mas qual é esse meio de interação, então, que ocorre? Que a gente pode dizer que eu estou utilizando a faculdade mediúnica nesse meio. Vocês têm alguma ideia? Podemos ir embora. Você só estudou antes. Você sabe quanto tempo eu demorei para preparar isso? Brincadeira. Mas é justamente isso. E quem vai nos apresentar isso, olha só, é o Espírito Camilo, através da mediunidade do nosso querido Raul Teixeira. Está voltando às ativas aí, da forma dele, mas está voltando ativa aí. Nosso querido amigo. A faculdade de pensar, de emitir pensamentos, de captar pensamentos alheios, de outro modo, predispõe os vivos e os mortos a se captarem. Aí está o fundamento técnico da faculdade mediúnica. Então, queridos amigos, nós estamos o tempo inteiro nos utilizando da faculdade mediúnica. E existe aí, não é bem um equívoco, mas um ruído com relação a isso. Antes eu vou passar alguns trechos que o Espírito André Luiz, através da mediunidade do querido Chico, nos traz nesta obra, nos domínios da mediunidade. Ele fala o seguinte: nossa mente é, desse modo, um núcleo de forças inteligentes gerando um plasma sutil que, ao exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recurso de objetividade às figuras de nossas imaginações sob o comando dos nossos próprios desígnios. Em outras palavras, o nosso pensamento cria, gera, constrói, destrói, reconstrói, interage. A nossa faculdade mediúnica, quando ela se expande e está em processo contínuo e muito latente, ela transforma o meio. Nós interagimos com o meio ambiente e interagimos conosco mesmo.
Nós vamos perceber isso agora mesmo. A ideia de um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Aquilo que pensamos, nós criamos, nós plasmamos, nós transformamos o meio. Nós estamos imersos no infinito oceano universal de um fluido, no qual o desígnio, fluido cósmico universal. Como manipulamos os nossos componentes químicos, a espiritualidade manipula esse componente universal. E quem compõe estas forças são espíritos. Consequentemente, nós somos espíritos. E de alguma forma nós também, através da nossa faculdade mediúnica, interagimos com o meio. Nós plasmamos, nós criamos, nós potencializamos. Isso é muito importante que saibamos, porque a nossa mente, ela é um dínamo. Kardec, em A Gênese, ele fala da seguinte forma: o pensamento, que nós estamos comentando, e que vocês acertaram, é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Algumas vezes resulta de uma intenção. Às vezes nós queremos, pensamos de forma intencional. Mas nós podemos dizer que a maioria das vezes são produtos de um pensamento inconsciente. De forma inconsciente, nós interagimos, nós construímos, nós desconstruímos, nós ampliamos, nós nos retraímos, nós curamos, nós adoecemos, ficamos enfermos e não tomamos conta que isso ocorre. Emmanuel traz uma passagem muito interessante. Isso está no Reformador, num artigo da Marta Antunes, ela é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, onde ela menciona esta obra, que é Roteiro, do Emmanuel. Emmanuel diz o seguinte, que o homem permanece envolvido em largo oceano de pensamentos. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. Essa é a notícia que eu queria passar para vocês. Nós estamos o tempo inteiro envoltos em trocas de pensamentos. André Luiz também vai falar sobre isso, para que entendamos. Pelo pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Nós conseguimos nos conectar de espírito a espírito pelo pensamento. Encarnados e desencarnados. O pensamento é força motriz. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e de recepção. Aqui agora nós vamos fazer uma pequena pausa, só para entender. Nós conseguimos buscar um pouco desta base sobre o pensamento, entender que todos nós somos médios a partir do momento em que nós temos a sensibilidade da interação entre os planos, que a nossa responsabilidade com os nossos pensamentos, nesta interação de construir e desconstruir, ela nos move, inclusive, a nos posicionar num momento íntimo de saúde, de alegria, de enfermidade ou de tristeza. Que o pensamento, de uma forma interativa, ele atrai ou repele. Agora, por que tudo isso é possível, gente? Eu falei um monte de coisas. Nivelei aqui, eu acho que até confundi alguns. Mas por que isso é possível? Agora, eu fiz a pergunta para mim agora. Por que isso é possível? Vocês têm ideia? Pelo livre-arbítrio, sim. Porque a gente vai tomar as decisões. Somos donos das nossas decisões. Mas por que meu pensamento interage com o dele, interage com o desencarnado, interage? Sintonia. E graças a que a sintonia consegue nos envolver? A faculdade mediúnica. Tudo isso ocorre na criatura humana por causa da faculdade
capacidade mediúnica. Se por um acaso existisse a possibilidade de retirá-la dos senhores, não teriam nenhum contato, nenhum sentido externo que envolvesse, graças à faculdade mediúnica. E agora, então, enquanto vocês respiram, eu vou pedir para o meu amigo Mário fazer uma leitura de uma mensagem que nós vamos comentar sobre essa mensagem, bem brevemente, e vamos adentrar ainda ao nosso tema, ok? Nós vamos falar um pouquinho de uma mensagem que é belíssima, belíssima, ok? Então vamos com atenção no vídeo. Há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. Há diversidade de operações para o bem, todavia é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Assim é que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé, e a outro o dom de curar. A outro é concedida a produção de fenômenos, a outro a profecia, a outro a faculdade de discernir os espíritos, a outro a variedade das línguas e ainda a outro a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo seus recursos particularmente a cada um como julgue necessário. Essa mensagem é parte de uma mensagem mais ampla que nós vamos parar aqui só para entender. Essa mensagem veio em uma época. Vocês têm ideia? Foi psicografada por Chico. Em que ano, mais ou menos, ou em que período deve ter sido psicografada uma mensagem dela? Se vocês prestarem atenção, essa mensagem está tentando nos colocar, dizendo que nós temos várias potencialidades, que cada um, a seu modo, por uma dádiva divina, tem como caminhar por si próprio e obter o resultado que é igualitário a todos. Existe uma lei, uma norma soberana, que é Deus, que a distribui em forma de atributos para cada um, que escolhe o caminho correto. O mesmo poder espiritual realiza todas as coisas, repartindo seus recursos de forma particular a cada um que julgue necessário. Todos somos médiuns? Todos somos médiuns. Essa mensagem, ela tem mais ou menos 2000 anos, ou quase isso. Ela veio dos punhos do apóstolo Paulo. Está na primeira carta dos Coríntios, bem no versículo 14, no capítulo 12, versículo 11 a 14. E quando Emmanuel fala sobre ela, ele diz: olha, isso aqui parece ser tão atual que vocês não imaginam o quanto isso é atual. E ele fala sobre a similaridade que ocorre entre o cristianismo, lembra? Estava nascendo, era o cristianismo nascente, nos punhos do apóstolo Paulo, e a mediunidade de hoje. Como é fácil de ver, a consonância entre o espiritismo e o cristianismo ressalta perfeita em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem, conforme as possibilidades de que dispõe. Somos todos iguais? Somos uma forminha de bolo? Cada médium vai conseguir entregar algo que é igual ao outro?
Nós somos criaturas únicas, dádiva divina, centelha do amor divino que a cada um criou. E não há uma criatura igual a outra. Paulo já sabia disso, porque ele sabia que desde aquela época as potencialidades de cada um eram ofertadas de acordo com a capacidade de cada um. Cada médium é mobilizado na obra do bem conforme as possibilidades de que dispõe. Esse orienta, outro esclarece, esse fala, outro escreve, esse ora, outro alivia. Em mediunidade, portanto, não te deis a preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Essa mensagem foi psicografada em 1960, do capítulo 48 do livro, da obra Seara dos Médiuns, e ela é intitulada Faculdades Mediúnicas. O objetivo desta mensagem, ele se referiu a uma questão de O Livro dos Médiuns, de número 159, do qual, a partir desse momento, nós vamos interagir sobre ela. Porque é nesse momento que Kardec faz a grande revelação a todos nós. Kardec desvenda, descortina o mundo invisível. Kardec apresenta a beleza do que ele titulou faculdade mediúnica. É nesse momento que ele, com o auxílio da espiritualidade maior, consegue trazer até nós o significado real da faculdade mediúnica. Muitos de nós ainda estamos presos à época em que Kardec iniciou seus estudos. Muitos de nós, como os outros de outrora, ainda estamos olhando as mesas a falarem, a responderem, a se movimentarem, analisando no fenômeno algo que nos comprazia no sentido do divertimento. Não que estejamos nos divertindo hoje, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a forma que se olhava o que ocorria era diferente da que Kardec percebeu. Enquanto todos naquela época estavam olhando e se admirando daquilo que era uma certa alegria que se fazia, ou como ele muitas das vezes chama, de forma lúdica, brincadeira, divertimento, Kardec não conseguiu enxergar só isso. Ele teve que transcender aquele momento em que todos que ali se encontravam e via nisso apenas o divertimento, e ele foi buscar lá no fundo. Então, enquanto todos olhavam o fenômeno, Kardec foi buscar uma causa daquele fenômeno. Ele tinha que sair do efeito para a causa. E quando eu disse que nós hoje estamos um pouco parecidos, é porque de alguma forma nós ainda observamos a mediunidade apenas pelos fenômenos. Nós achamos que os médiuns verdadeiramente, médiuns, são aqueles que de alguma forma falam, escrevem, através da psicofonia ou da psicografia. E acaba por nos excluir deste universo. E por que nós fizemos essa introdução? Para demonstrar que categoricamente a espiritualidade desde então vem nos dizendo o tempo inteiro: mediunidade não é fenômeno. Mediunidade é a alma, é a mente, é a fonte do espírito. A faculdade mediúnica precisa ser estudada e analisada de fato. Hoje nós estamos dando um passo. Nós fizemos agora, se vocês perceberem, nós demos um salto. Nós saímos de uma problemática mais universal, que era o que é mediunidade, algumas definições, para realmente sairmos daquela época e adentrarmos ao que nós estamos iniciando, segundo a espiritualidade benfeitora. Nós estamos adentrando a era do Espírito.
Nós precisamos deixar os fenômenos físicos. Nós precisamos nos inserir no contexto da espiritualidade. Nós temos que nos aceitar enquanto espíritos vivenciando o orbe terreno. Nós temos que aceitar que nós somos espíritos imortais, que estamos vivenciando experiências momentâneas, dos quais essas experiências, conforme também nos traz Emmanuel, nos matricula na escola Terra, onde temos, a cada período, as nossas aulas, os nossos anos a passar ou a reprovar, dependendo de cada um de nós. Então Kardec, neste momento, ele revela a todos nós, o que ele denominou faculdade mediúnica. Nós vamos transitar um pouco aqui dentro, principalmente com as nossas vivências. Mas vamos ler o item, que ele transcorre em duas partes, mas para que entendamos o que vem no porvir. O item 159 do livro dos Médiuns diz da seguinte forma: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Há alguma dúvida quanto a esta afirmativa? Lembrando que nós já fizemos todo um preâmbulo para chegar aqui, para ratificar que nós necessitamos verdadeiramente entender que nós somos médiuns. Neste momento, no sentido lato sensu, conforme eu falei, no sentido da amplitude da humanidade. E por que é que nós podemos dizer que somos médiuns? Porque nós sentimos a influência dos espíritos. Eu vou trazer novamente aquela figura de que nós ainda nos encontramos, de certa forma, naquele passado, admirando as mesas que giravam, que falavam, que se movimentavam. Porque hoje nós ainda afirmamos, de uma maneira geral, que médiuns devem sentar-se à mesa, a participar de uma reunião mediúnica. Esses são os médiuns. Nós estamos acostumados a preparar, treinar médiuns para o fenômeno. Estamos esquecendo, ou melhor, vou refazer a colocação. Estamos, a partir de agora, adentrando e nos formando para a área e o período e a era do Espírito. Porque nós precisamos entender que o fenômeno é apenas uma pequena parcela das potencialidades da psique humana. A complexidade da psique humana sequer transcendeu uma pequena parcela de conhecimento ainda da humanidade. A ciência sequer conseguiu desvendar, no conceito da ciência do homem, o cérebro, enquanto ele acha que aquilo tudo está contido numa pequena massa cinzenta. Nós precisamos e necessitamos, porque estamos na era desse conhecimento, trazido por Kardec, corroborado, complementado, ratificado por toda a espiritualidade, que nós não vamos encontrar nada em desacordo do que o Kardec, à época, levantou. A complexidade da psique humana precisa estar, a partir desse momento, em prioridade no nosso conhecimento, porque é ela que vai nos fazer o trampolim de mudança desta era, para este mundo que nós estamos transitando de regeneração, para os mundos superiores. Em mundos superiores, nós não vamos, através dos relatos desses benfeitores iluminados, nós não vamos encontrar essa distinção, porque tudo é de forma natural, mente a mente. Então, senhores, eu os convido a sair do período de outrora, onde olhávamos os fenômenos, para adentrarmos a era do Espírito. Os fenômenos que ocorrem nas reuniões mediúnicas é apenas uma pequena parte da potencialidade, das possibilidades que a faculdade mediúnica traz à psique humana. E é isso que Kardec tentou e tenta, e aqui está a nos dizer.
Mas são muitos poucos que conseguem ainda adentrar e buscar isso, porque ainda nos encontramos em 1800 e alguma coisa. Nós precisamos realmente transcender a esse tempo e a esse momento. Essa faculdade é inerente ao homem. Mais uma vez a gente pergunta, há dúvidas? Com isso, ele diz que todo homem, no sentido amplo da palavra homem, toda criatura humana a tem, porque é uma faculdade, é uma descoberta de um novo sentido. É um sentido novo que a criatura humana precisa identificar com ele. Vocês lembram de algum outro sentido que nós podemos ter, que já conhecemos? Uma outra faculdade. Alguém lembra? Eu posso ver. Faculdade, visão, audição. E por aí nós vamos buscar outros. São sentidos, são faculdades. Mas aí eu pergunto, quando nós estamos adormecidos, quando fechamos os nossos olhos, e nós nos separamos momentaneamente enquanto aquela massa inerte descansa por uma necessidade fisiológica, o que acontece com nossos espíritos? Alguém sabe? Essa é difícil. Pergunta. Tem um amigo que fala bem da pergunta de vestibular espírita. O que acontece com o espírito nosso? Eu sei, quando a gente dorme, o nosso espírito, eu não sei onde ele vai parar, só que ele vai parar em um lugar que é onde a gente sonha, às vezes a gente nem está sonhando. Legal. Ele já resolveu tudo. Porque o nosso espírito, ele sai. É o que nós chamamos de desdobramento parcial. Ele sai. Porque o espírito não dorme. E o que vai acontecer com esse espírito? Alguém aqui sonha? Pode não lembrar, mas alguém sonha? Alguém já lembrou de algum sonho? Alguém já teve um sonho com alguém conhecido, um familiar? Ou em alguma situação? Já? Não, é sério, gente. Pode não me enganar. Vocês conversavam? A voz era sua? Então, como é que há essa interação? E por que há essa interação? Por causa da faculdade mediúnica. Porque se não houver a faculdade mediúnica, nós não teríamos a interação. Agora vamos trazer, porque comumente, eu estou tentando fugir disso, tá? Mas eu vou trazer. Na reunião mediúnica, aqueles que têm a experiência da reunião mediúnica, quando o médium está em transe mediúnico, naquele momento em que a espiritualidade atua, e às vezes de forma proposital, até pelo cuidado, pelo zelo, pelo amparo que tem pelo médium, e que ocorre esse afastamento para que haja comunicação através do transe mediúnico. O médium, ele está vendo? Ele está de olho aberto? Mas ele enxerga. O médium consegue dizer, alguns, tá? É o que nós vamos falar, lembra? Cada um tem a sua peculiaridade, não existe um igual ao outro. Mas ele consegue descrever o ambiente. Alguns se transportam. Por que isso ocorre? E ao retornar, lembra ou não lembra? Consciente ou inconsciente. Mas não é essa a questão. E o que faz com que isso ocorra? A faculdade mediúnica. Qual é a diferença entre o sono e o sonho? E o que o médium, de uma forma simples, tá? Nós estamos simplificando muito o mecanismo da mediunidade, tá, gente? Só para que a gente tenha uma forma didática de fazer uma análise. A diferença é praticamente nenhuma. Porque a utilidade da faculdade mediúnica transcorre toda vez que há interação e a influência dos espíritos. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Todos nós temos alguns rudimentos. Acabamos de falar de uma série deles. A intuição, a premonição, a vidência, o ato da lembrança do sonho, o exercício
da mediunidade de forma ostensiva, fenômeno. A aplicação de um passe. O carinho de uma mãe sobre um filho adoentado. Vamos voltar um pouquinho na nossa época. As benzedeiras que, através da mediunidade, utilizando-se do gatilho da faculdade mediúnica, manipula o quê? O fluido e transforma aquilo em bioenergia. O que é que nós estamos utilizando? A faculdade mediúnica. O pressentimento. Nós estamos usando a faculdade mediúnica. Eu acho que ficaríamos aqui talvez a noite inteira para tentar demonstrar a todos nós que a faculdade mediúnica é algo inerente ao homem. Que ela é oriunda de uma influência externa, que sem ela nós não teríamos. A presciência do que nos ocorre. Eu vou dar só para a gente passar uma outra ocasião. Alguém aqui já adentrou a um templo de oração, a um centro espírita, a uma igreja, aonde quer que seja, e já se sentiu bem? Já adentramos em algum lugar que nós não nos sentimos bem? Sabe por que a gente sente isso? Porque está ativa a nossa faculdade mediúnica. Porque nós interagimos com o meio. Porque a psicosfera do ambiente nos envolve e a gente capta. Porque o que foi preparado num ambiente como esse era para nos trazer o alívio, a sensação de reparação, a segurança, a sensibilidade. E nós sentimos isso. Porque há esta interação de planos. E quem proporciona isso é a faculdade mediúnica. Todos são mais ou menos médiuns. Kardec vem, a partir desse momento, ele tenta classificar para que fique fácil esta forma do ensino e do aprendizado. Eu vou ler a segunda parte, só para que a gente tenha noção do que trata todo o item. E ele continua: todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Geralmente os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Aqui ele vai para o lado estrito sensu. Porque para que tenha continuidade do estudo e do ensino, a população humana já está caracterizada. Eu preciso agora exemplificar. E muitos ainda acham que o livro dos médiuns é um caminho, um método, uma forma para que se treine ou habitue, forme o médium para os fenômenos. Gente, não é. O livro dos médiuns é um amplo tratado sobre a psique humana. Tudo aquilo que é posto aqui é para que nós entendamos como é que transcorre tanto a mente quanto o ambiente. Nós vamos ver aí a influenciação. Nós vamos entender o que ocorre com a mente humana. Nós vamos entender o que ocorre com os fenômenos do nosso pensamento quando tratamos assim ou de forma diferenciada. O que nos atrai, o que nos repele, os benefícios, os malefícios, os caminhos. Mas em nenhum momento trata-se de um modelo para treinar médiuns ao exercício do fenômeno. Estamos diante de um tratado sobre a psique humana. Estamos adentrando a era do espírito.
parabéns a todos nós pelo tema de hoje, porque não é comum nós termos a oportunidade de falar sobre isso e de nos alertarmos sobre esse fato. Somos médiuns? Vamos chamar mais alguns convidados, então. Nós vamos pegar Martins Peralva, nesta obra Mediunidade e Evolução, que ele diz o seguinte: a maioria dos homens habituou-se a crer que médium só é aquele que, em mesa específica de trabalhos mediúnicos, psicografa ou fala, ouve ou vê os espíritos, alivia ou cura os enfermos. É este lado que nós precisamos sair daquele ambiente de outrora e adentrarmos a era do Espírito. E ele continua: em verdade, porém, médios somos todos nós que registramos consciente ou inconscientemente ideias e sugestões. Quem aqui não é sugestionado no seu dia a dia? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais isso aqui. E o Consolador, que também é uma obra de perguntas e respostas, veio a seguinte pergunta para Emmanuel responder: é justo considerarmos todos os homens como médiuns? Emmanuel diz: todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Há anos vem nos revelando este novo sentido, que não é novo porque nós estamos agora falando sobre ele, mas que ele sempre existiu, é característica, é inerente à criatura humana. Estamos diante de um sentido novo, do qual sequer a ciência ainda conseguiu sair dos seus primórdios. Talvez a área da saúde mental já busca respostas quando se fala em intuição, em premonição. Existem estudos sérios quanto a isso, mas estão engateando e estão começando a se aproximar da espiritualidade. Existem trabalhos, principalmente americanos, muito interessantes. Existe um médico americano que faz um trabalho exemplar de espiritualidade e saúde. Ele consegue enxergar avanços quando a espiritualidade, estou falando de espiritualidade, hein? Quando a espiritualidade atua de forma latente naquele que ali se encontra em atendimento, em tratamento. Muda totalmente. Todas as criaturas terrestres, espíritos encarnados que são nós, possuem percepção mediúnica, tornando-se um sentido a mais que será conquistado pouco a pouco, nos diz Manuel Filomeno de Miranda, este repórter, eu costumo chamá-lo assim, da mediunidade. Estamos diante de um sentido novo. Mas tem uma coisa interessante, porque para que haja esse sentido, nós estaremos em influência direta, que é como nós temos o exercício ininterrupto da faculdade mediúnica. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque Kardec começou aí a sua percepção. Em O Livro dos Espíritos, na questão 459, vem se desenrolando, tá? Mas nós vamos pegar só esses trechos, depois vocês podem incluir. Só uma coisa, eu sempre deixo aqui, tá, as fontes, e caso os senhores queiram depois pesquisar, ampliar, fiquem à vontade, tá? Posso passar depois o material para a área, né? Passo para vocês, se vocês quiserem, para daí ampliar o estudo um pouco mais, tá? Então, Kardec pergunta da seguinte forma: influenciam ou influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Alguém já ouviu essa pergunta e essa resposta? Alguém lembra dela? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Essa pergunta, essa resposta é muito comum nos meios de estudo. E até fora dele também, porque é comum escutarmos isso. E aí eu quero que vocês me respondam rapidamente e sinceramente. Quando ouvimos essa resposta, o que vem a nossa ideia da influência dos espíritos? Sintonia. Fazendo o quê? Perfeito. Se comunicando. Nos levando para o bem, para o mal, para cima, para baixo. Eles nos influenciam como? Só para o mal?
todas as formas. Porque é comum as pessoas, quando a gente vai, principalmente, participar de algum estudo, de algum seminário, e por aí vai, e as pessoas não estão muito interagidas com os conceitos da mediunidade, acham sempre que essa influência conecta-se com algo que não é bom. Então esse é que é o cuidado que temos que ter. E aí agora nós vamos adentrar também muito rapidamente nisso aqui. Porque aí é que mora o perigo. Porque quando ele fala, são eles que vos dirigem, quem é que está nos dirigindo? Quais espíritos? Agora, quem que vai escolher quais são os espíritos? Todos os espíritos. Nós precisamos agora vigiar o nosso, porque é a forma de comunicação e interação. Aí é que está o perigo de quem nos dirige, sabe por quê? Porque espíritos benevolentes, espíritos evoluídos, não dirigem. O que eles fazem? Inspiram, sugerem, orientam, estarão ao seu lado lhe dizendo, olha, vamos seguir por aqui, mas jamais, de maneira nenhuma, vão nos dirigir, impor, definir. Daí o cuidado que nós temos que ter neste momento com a nossa faculdade mediúnica. Por isso precisamos entender a nossa faculdade mediúnica, da forma que ela atua, qual é esse mecanismo, o processo que a gente vem desenvolvendo até esse momento. Aí é que realmente mora o perigo, quando eles nos dirigem, porque nós nos deixamos, por sintonia, serem dirigidos. Nós precisamos aprender, adentrando a era do Espírito, a caminhar com as nossas próprias pernas, fazendo as escolhas corretas, interagindo mentalmente, mudando o ambiente com a nossa psique, porque nós movimentamos o fluido cósmico universal e criamos os ambientes necessários para todos nós. Nós vamos adentrar o nosso lar e nos sentir bem, nós podemos adentrar em algum momento e se sentir pesado, às vezes nós vamos acordar e não está muito bem. Algo interferiu. A nossa faculdade mediúnica, que nós estamos tão acostumados a cuidar, a desenvolver e aprimorar os demais sentidos, ao longo do tempo nós ficamos eretos. Nós aprendemos com destreza a pegar, a nos alimentar. Nós apuramos a visão ao longo do tempo. Se fosse há muito tempo atrás, provavelmente eu estaria aqui sem poder enxergá-los. Mas nós aprimoramos todos esses sentidos, mas não aprendemos ainda, porque agora está latente a todos nós, graças à revelação da doutrina espírita e ao nosso querido amigo Kardec, trazendo como base todas essas informações desses luminares, que nós precisamos, a partir desse momento, aprender a desenvolver esse sentido novo, captado pela nossa faculdade mediúnica, que é o momento do Espírito. Nós temos que vivenciar como Espírito. Se nós não pensarmos assim, nós estaremos o tempo inteiro sujeitos a sermos dirigidos. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos, nos sugerem pensamentos o tempo inteiro. Não ignorais que muitos pensamentos que vos acodem há um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros, vem à nossa mente. No conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Por que isso ocorre? Por que eu consigo? Por causa da faculdade mediúnica. Por causa de todos os senhores serem médiuns. Cada um com a sua potencialidade. Mas todos somos médiuns. Nas anotações de Kardec, trazidas a nós através da última obra, Obras Póstumas, médiuns são pessoas aptas a sentir influência dos espíritos e a transmitir os pensamentos destes. Alguma contestação? Não é isso? Isso, mais alguma coisa. Isso. Como nós falamos, o estudo da psique, ainda para a faculdade mediúnica, é apenas o começo.
Nós temos muito a desenvolver. Nós vamos ainda viajar muito neste campo. Nem sempre é necessária a intervenção da vontade do médium. Nem sempre eu vou decidir. Porque se eu não tiver a minha atenção voltada, eu posso ser envolvido por esses médiuns. Então, vamos agora para caminhar para o final. Nós vamos ver qual a finalidade da mediunidade da Terra. Vamos pegar alguns amigos. Raul Teixeira, ainda nessa obra muito luminosa, Correnteza de Luz. A mediunidade na Terra representa para a humanidade a grande oportunidade que Jesus lhe oferta, a fim de que os encarnados se encorajem a viver as experiências corporais, mantendo a certeza de que são seres imortais como os desencarnados. Adentramos a era dos espíritos. Nós somos espíritos vivenciando experiências na carne. Nós só conseguimos nos sintonizar com os espíritos porque nós somos espíritos. E o mecanismo, enquanto encarnado, para que isso ocorra, é através da faculdade mediúnica. Nos seus vários matizes, nas suas várias formas, seja no dia a dia que nós vamos ver, seja de forma fenomênica. Vocês estão percebendo que eu estou falando pouco, mas podem perguntar da reunião mediúnica, do processo mediúnico, sem problema. Mas eu quero demonstrar para vocês que eu não necessito do fenômeno, porque os espíritos dizem para todos nós, mediunidade não é fenômeno. Ela é apenas uma pequena parte de contribuição das potencialidades da psique humana. Nesta obra Diretrizes de Segurança, do Divaldo, do Raul, sobre perguntas e respostas, ele também fala sobre essa finalidade. A mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Bênção de Deus que faculta manter contato com a vida espiritual. Está separado ali. Graças ao intercâmbio, podemos ter aqui não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos as proficiências, com proficiência os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. Vivenciarmos o Espírito. Mas muito rapidamente, então, qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço da doutrina? Qual que é a melhor mediunidade? Mediunidade com Jesus. Mas existe algum tipo de mediunidade que seja melhor que a outra? Não existe mediunidade mais preciosa. Qualquer uma é campo aberto a mais belas realizações espirituais. E por que nós ainda imaginamos que temos que adentrar a uma reunião mediúnica, sentar à mesa e participar de forma ostensiva? E ainda tem mais, ainda tem aqueles que participam da reunião mediúnica, que fazem parte da equipe de apoio, que por não terem manifestações ostensivas ou não representarem parte integrante dos fenômenos, acham que ali nada fazem. Que tristeza. Que tristeza. Tamanha a importância da mente. Lembra que isso aí é um outro seminário. Mas quanta coisa eles podem promover com a sua contribuição, no apoio, na sustentação. A mediunidade, então, mais importante que outras, e médiuns mais fortes que outros, nós já vimos que não. Não pode haver mediunidade mais importante que outras, nem médium mais forte que outros. Então, nenhum de nós aqui tem nem o privilégio de ser melhor que o outro. Que Deus seria esse que fosse parcial com um dos seus filhos? Cada um de nós carregamos as nossas tarefas, potencialidades, assim como nossas cruzes. E mesmo assim fomos chamados a carregar elas. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, traz a sua cruz e carrega comigo. Então não há nenhuma diferenciação entre nós, nem daquele que aqui senta à mesa, nem a nós que por uma casa exercemos nossa mediunidade de 1001 outras formas. Não é o número de possibilidades que dá importância ao médium. O que engrandece espiritualmente o médium é aquilo que ele faz com os dons que possui. Qual é o dom que cada um de nós possui? Sabemos que a intuição
é um grande caminho. E o que nós podemos fazer para desenvolver a intuição? Parabéns a todos nós que aqui estamos. O estudo perseverante, porque nós precisamos conhecer. O conhecimento é algo que se busca. É uma vitória, é uma virtude conquistada do Espírito. Senão teríamos um Deus totalmente injusto e imparcial, que a um dá a inteligência, a intelectualidade, a moralidade, e a outro nada dá. Ela é uma conquista, então é necessário, mais uma vez, parabenizo a todos nós, a esta casa, pela oportunidade que concede a nós encarnados e a toda a pleia de espíritos que se encontram nesse momento aqui, no plano invisível, a conosco participar, a nos intuir, porque nós temos uma capacidade de interação através da faculdade mediúnica. O esforço sincero, a meditação sadia, porque nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Só uma mensagenzinha para a gente baixar um pouquinho agora a gama de informações que nós tivemos. Meus amigos, já nos diz também o apóstolo Paulo, isso está justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, do capítulo 15. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dando que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Então, que o nosso conhecimento, que a nossa percepção, que a nossa intuição, que a nossa premonição, que o exercício da nossa faculdade mediúnica dirija os nossos pensamentos para que possamos ser multiplicadores deste conhecimento que neste momento se torna evidente a toda a humanidade. Porém, nem todos ainda estão caminhando, mas é inevitável este caminho. Joana de Ângeles vem nos dizer que o homem possui admiráveis recursos interiores ainda não explorados, que dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. Até quando vamos deixar o nosso sentido adormecer? Vamos acordar, gente. Está na hora. Eis o chamado. Vou passar uma última mensagem para vocês aqui. Ela está no Livro dos Médiuns, bem no capítulo 31, das Dissertações Espíritas, sobre o médium. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Agora, que uns se comuniquem diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não o escutem, senão com o coração e com a inteligência, pouco importa. Não deixa de ser um espírito familiar quem nos aconselha. Chamai-lhe espírito, razão, inteligência, é sempre uma voz que responde à vossa alma, pronunciando boas palavras. Apenas, nem sempre as compreendeis. Escutai vós, essa voz interior, este bom gênio que incessantemente vos fala, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto dos céus vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos, e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Queridos amigos, eis a nossa ponte de ligação com o plano invisível. Todos nós interagimos com o meio invisível. Todos nós, inevitavelmente, utilizamos a nossa faculdade mediúnica. Todos nós somos médiuns permanentemente. Agora fica para nós a mensagem de como é que nós exercitamos a nossa faculdade mediúnica, a nossa mediunidade. Como vimos na mensagem de Paulo, não importa a forma que a utilizemos. Não existe faculdade melhor
ou pior, mediunidade ou médio, maior ou menor. Somos todos iguais perante a lei e perante Deus. Todos nós oferecemos as nossas potencialidades. Todos nós temos a oportunidade e devemos assim buscar de servir, aonde quer que estejamos. Sejamos verdadeiramente médiuns e cristãos, como nos convoca o Espiritismo, através dos punhos de Paulo, o apóstolo. E é sobre essa temática que nós precisamos realmente introjectar no coração e adentrarmos a era do Espírito. Eu acho que deu um tempinho ali, eu acho que eu consegui amassar vocês, assim, deixar vocês bem cansados agora. Pode respirar. Tadinho de vocês. É bom, você sabe que a expiação ajuda na evolução, né? Vocês já ganharam o bônus horas hoje, hein? Tá todo mundo aí, ó. Eu sei que é um momento de prazer. Muito bem. Alguma coisa, amigos, se vocês têm alguma, não é nem dúvida, uma colocação qualquer, vocês sabiam não é bem a palavra, mas tinham esse entendimento da mediunidade, uma vez que é comum mesmo a gente achar que médium é só aquele que senta e aqui, de forma e maneira ostensiva, transita sobre os fenômenos, trazendo resultado. Será que é só isso que eram os médios? Era assim que a gente pensava? Eu não pensava assim, mas eu tive uma percepção, se eu estiver errada, me corrija. Enquanto você foi falando, a minha percepção, né? Nós somos uma energia que habita esse corpo. E dela emana a luz, o pensamento, a vontade, o que é inerente de nós, o que nós desenvolvemos, o que nós buscamos melhorar ou desenvolver em nós. E então, conforme nós desenvolvemos, vamos dizer que tem 3 vasos aqui naquela mesa. Um é azul, outro é transparente e outro é cheio de buraquinhos. Em cada um põe um ser deste espírito, cada um vai transcender diferente do outro para fora. Tanto de luz como de pensamento, e como o emanar e perceber também. Foi isso que eu consegui captar. Então, por que todos somos médicos? Porque todo ser humano vivo tem um facho de luz nele. Conforme o que ele fazer, o que ele pensar, o que ele intencionar, o que ele aprender, vai ser o tanto que ele vai conseguir tanto emitir como perceber. Lá da onde ele veio, lá da morada verdadeira de onde ele veio. Que os outros que ficaram estão emanando para nós. De certa forma, é esse o caminho mesmo, né? Quando nós falamos em luz, ele é resultado daquilo que nós somos enquanto essência. Então, nós, claro, e esse é um convite, tá? Não é, esse é um convite evangélico, esse é um convite do Cristo, para que nós façamos brilhar a nossa luz. Quando ele fala que façamos brilhar a nossa luz, ele não diz, primeiro vá conquistar uma luz. Nós não vamos ouvir isso. Porque é da natureza humana, porque nós somos centelhas divinas, que potencialmente nós acenderemos. Mas é necessário que caminhemos. Lembra aqui de uma dessas mensagens? Ele pede que, é necessário que você caminhe. Jesus, por exemplo, ele não fala, eu vou até você. Por que Jesus fala, eu não vou até você? E sim fala, vinde a mim. Primeiro, porque ele nunca esteve distante de nenhum de nós. Segundo, porque é necessário que nós criemos esse esforço natural, porque existe um mérito, e isso é lei divina. Existe uma lei de progresso, do qual nós temos que buscar e galgar. Então é necessário realmente que nos esforcemos por esse aprendizado. E esse aprendizado parte de nós. Agora, a partir de agora que nós sabemos as potencialidades e como é que nós interagimos com o meio, quando falar influência, nós podemos agora direcionar. Nós sabemos que a nossa diferença para aquele que senta à mesa e psicofonicamente fala é só uma diferença. É que eu, no meu cotidiano, por uma particularidade orgânica, não jogo para fora, mas eu estou ouvindo tudo.
eu fico para mim. E temos, à medida que nós vamos afinando essa sintonia e melhorando o conhecimento da utilização no desenvolvimento da psique nossa, ampliando e potencializando a faculdade mediúnica, nós podemos até dizer, olha, realmente, acabaram de me dizer que eu não vou sair hoje não, ou, olha, eu vou fazer aquela coisa, ou eu vou para aquele lado, ou nós vamos conversar. E não é incomum, muitas das vezes os senhores fazem de forma intuitiva, despercebida, automática. Eu ia para tal local, não vou mais. Eu estou brigando daqui a pouco, olha, silencia, fica um pouco quieto. Ou, vai lá, briga, faz aquela confusão. Não, eu não deixaria assim. Eu vou ampliar um pouquinho. Alguém aqui está ileso a algum processo obsessivo? Todos nós podemos ser obsediados? Sim. O médium experiente, vivenciado na região mediúnica, ele pode ser obsediado? Claro. E por que é que nós podemos ser obsediados? Nossas deficiências morais. Perfeito. E o que é que nos liga a ele? Por que é que ele consegue obsediar a gente? A sintonia, afinidade, Perfeito. pensamento não corrigido. Perfeito. E o que faz isso ocorrer é a nossa faculdade mediúnica. Porque nós somos médios, nós interagimos com o meio e somos influenciados. Todo aquele que... Lembram? Toda vez que a gente pensa nisso, vocês inevitavelmente vão recorrer àquilo que está nos escritos há muito tempo e que nós precisávamos apenas desvendar. E isso é natural de todos nós. O conhecimento, ele não cai de paraquedas, ele é construído, lembra? É uma virtude que todos nós chegaremos pelo nosso esforço, pela nossa busca. E não tem coisa mais maravilhosa do que chegarmos ao final dessa jornada, que são etapas, pequenas etapas, e dizer, olha, identifiquei isso. É mérito nosso, é seu. Ninguém chegou e lhe deu, falou, olha, você a partir de hoje já aprendeu isso. Não. Nós conquistamos, vocês conquistaram. Quando nós temos em um processo obsessivo, vamos dizer, simples, uma obsessão simples, que é uma forma de interação continuada e repetida de um espírito obsessor, se vocês atentarem no seu cotidiano, você vai perceber que aquela ideia ela fica o tempo inteiro repetida. Vocês pegam, falam, esquecem, vai fazer outra coisa, daqui a pouco ela retorna. Você pode até dizer, se tiver alguém ao seu lado, falar, eu estou com essa ideia fixa de que eu tenho que fazer determinada coisa. Eu vou tirar agora você dessa situação e vou colocar aqui. O Espírito está me dizendo, ou eu estou falando que é para fazer tal coisa. Qual é a diferença? A diferença é apenas um aspecto peculiar orgânico. E que esse médium ostensivo que vai relatar o fenômeno, ele veio preparado com essa peculiaridade orgânica, seu cérebro, para que ele consiga externar. A diferença é só essa. Mas você continua sob o processo obsessivo. E se você conversar mentalmente, você consegue sanar isso. Porque o seu pensamento, na conversação, você vai ali e começa e inicia um processo desobsessivo. Os processos desobsessivos, eles não estão restritos à casa espírita, na reunião mediúnica. Aí nós vamos ter que buscar novamente o desenvolvimento e a peculiaridade da nossa psique. Nós vamos buscar novamente os atributos da faculdade mediúnica. E nós vamos perceber que quase todo momento, se assim o quisermos, é um processo obsessivo. Uma oração e uma prece para aquilo que nós estamos sentindo ou que alguém está sentindo. Não precisa de nenhum lugar. O trabalho no bem, a caridade, né? O bem-querer, a representação do amor. O dia a dia nosso, no cotidiano, aliviarmos os nossos pensamentos.
eu vou enumerar uma série de fatores do dia a dia que são processos desobsessivos. Mas por que nós sabemos isso hoje? Porque a minha mente vai mudar essa sintonia. Ela vai dizer, de espírito para espírito, meu irmão, isso que eu estou sentindo agora não é bom. Porque tem uma pergunta que quando Kardec faz aos espíritos e pergunta para eles quando é ou como é que nós vamos saber se o que está vindo de pensamento para nós é bom ou mal, sabe o que eles respondem? Analisem. Você é um espírito. E continua dizendo, os espíritos bons não instruem com maus conselhos. Se nós entendermos que nós estamos interagindo da mesma forma que uma reunião mediúnica, exercitando a nossa faculdade mediúnica, estou em conversação, só não preciso externar para um grupo, que aqui é uma sala de aula também, mas eu começo a interagir, eu começo a criar um novo caminho. Normalmente nós precisaremos da ajuda quando entramos no processo obsessivo da fascinação e da subjugação. De todos, a subjugação, entre subjugação e fascinação, é menos pior. Por que a gente costuma falar isso? Isso é particular. Porque naquele momento você já precisa de uma ajuda externa. Alguém precisa te ajudar, porque você já está no estágio realmente já de controle externo. A fascinação já é mais difícil. Por quê? Porque eu acho, eu acredito, eu sou. Então é muito difícil de você conseguir se desvencilhar disso. Então é necessário muito esforço. Mas tudo isso nós vamos nos conectar porque a nossa faculdade mediúnica sintoniza, sofre influência, de alguma forma nós corroboramos, aceitamos e fomos dominados. A influência de um espírito que tenta dominar. Por isso que naquela resposta, na pergunta 159, ela é muito importante. Essa é a chave para desvendar todo o demais contexto do Livro dos Médiuns. Deu para captar um pouquinho como nós somos médiuns o tempo inteiro? Então somos nós que precisamos exercer essa mediunidade de uma forma segura. Agora voltemos aqui agora para a reunião mediúnica. Aqui é a grande sala de aula do exercício e da exposição. Aqui é onde há, enquanto alguns médiuns veem as reuniões mediúnicas e veem a reunião mediúnica como um trabalho que eles vêm fazer em ajuda, ou mais ainda, né? Que vem doutrinar, que vem como se ele fosse o ator principal deste palco. E nos esquecemos que aqui a gente vem aprender. Eu não gosto muito dessa colocação não, porque parece um pouquinho pesada, mas se nós formos olhar, em alguns momentos, vamos encontrar isso escrito em alguns lugares, dizendo que a mediunidade ostensiva é como se fosse uma prova, uma expiação, um resgate, porque ela é realmente sacrificial em muitos casos. Então aqui é o hospital de amparo. Não quer dizer que nós não precisamos ir para o hospital, não. Às vezes precisamos, mas estamos menos piorzinho, viu, gente? O que eu quero dizer com isso é que todos nós exercemos a mediunidade a todo momento. Porque a mediunidade, faculdade e tal. Então, a questão 59 do Livro dos Médiuns diz que é inerente ao homem, ao ser humano. A mediunidade em animais, nos seres inferiores, né, assim, onde podemos dizer que eles também poderiam ter uma certa mediunidade, mesmo não tendo consciência da sua mediunidade em um certo grau. Bela pergunta. Sabia que eu imaginava que alguém ia fazer essa pergunta? Viu como a nossa interação funciona? Não, mas até porque
que é curioso, realmente, né? Sermos seres privilegiados, nós temos uma palavra privilegiados, mas só vivemos todos uma mesma fonte, né? Sim. Todos nós, de certa forma, desde a nossa criação, nós passamos por vários e todos os estágios para chegar aqui, né? Nós transitamos sobre todos os reinos, tá? Mas com relação aos animais, nós não podemos dizer que existe um coeficiente ou qualquer de mediunidade, ok? Porque a mediunidade, no nosso caso, por definição, é justamente a influência de um espírito do qual eu capto e interajo. Mas eles têm, sim, o germe do que será no futuro a mediunidade. E nós vamos encontrar alguns casos no próprio livro dos médiuns, onde tem uma interação que o animal, ele pressente, dependendo da condição, ele vê, ele tem essa sensibilidade. Mas por quê? Isso é aguçado? Não. Porque é algo muito embrionário, é natural, ele nem percebe. Então faz parte de um processo evolutivo. É como se esse germe ele fosse crescendo lentamente. Não podemos falar em mediunidade em animais, tá? Não. Mas podemos dizer que existe um germe para um futuro próximo, que será justamente essa transformação. A partir do momento em que há essa transição, onde passa, vamos chamar assim, algumas literaturas chamam de reino nominal, que é justamente o momento em que a criatura humana tem condição de exercer seu livre-arbítrio, que ele passa para esse reino nominal, quer dizer, o homem, o ser humano, ali ele começa a interagir e a exercer o seu livre-arbítrio. Aí, a partir desse momento, sim, eu consigo interagir. Existe uma coisa muito importante. Quando nós falamos em mediunidade, quando nós falamos em faculdade mediúnica, e nós falamos em evolução do pensamento humano, nós temos que lembrar que é necessário que aprendamos e desenvolvamos algo que só a humanidade tem, que é justamente o ato de pensar sobre o que pensou. É o que uns chamam na ciência de metacognição. É pensar o ato de pensar. De uma forma muito simplificada, gente. Se alguém for da área aí, pode me ajudar. Mas a metacognição é algo que só a criatura humana tem. E a partir deste momento, que eu consigo pensar sobre o meu pensamento, eu tenho essa liberdade. E a gente exerce isso todo dia. Vou dar um exemplo muito simples, muito pueril, que a gente está pegando um livro ou um material, preparando, você está ali olhando, você chegou no final dele e fala, mas aquele negócio não está legal, parece que não está certo. Você volta e lê. Você pode acabar de tomar uma ação, uma reação com um ente querido ou o que quer que seja, de repente você pode parar aqui e voltar, não fiz aquele negócio legal, não foi bacana, não foi honesto, não foi ético, não foi moral, e você pode voltar e corrigir. Somente a criatura humana pode isso. Isso também cria esse limite que nós falamos. Porque o animal, por exemplo, por enquanto, ele é somente instinto. À medida que alguns animais chegam a um processo um pouco mais evoluído para o reino animal, você percebe numa gradação que eu tenho 99,99% instinto e 0,001 de uma inteligência diferente que me traz até afetividade. Mas é assim. E à medida que vai se transcorrendo esse momento de transição, isso vai chegando. Inclusive quando nós chegamos ao momento em que temos o nosso instinto ainda vivo, mas daqui a pouco ele começa. Nós não temos ainda a isenção do instinto. E o instinto, de certa forma, ainda nos mantém alerta. Isso faz parte do processo evolutivo. Mas somente a criatura humana utiliza-se do pensar livre. Então, a metacognição é algo importantíssimo, que tenhamos ciência para poder transitar, utilizando de forma correta a nossa mediunidade. Pensar sobre o pensamento. À vontade, gente. Eu acho que eu estou cansando vocês, hein? Eu queria fazer uma colocação. Eu conheci uma determinada pessoa que ela era uma médica trabalhadora dentro de uma casa espírita. Ela sofria constantemente um processo obsessivo do inimigo.
Aí foi até então que o doutor Inácio orientou ela, que o doutor Inácio não vive, participava da casa espírita do doutor Inácio. E esse obsessor não deixava ela em paz, não deixava. Ela chegava no doutor Inácio e dizia: doutor Inácio, eu não aguento mais. Ela tentou suicídio 2 vezes e foi socorrida pelo doutor Inácio. Aí na terceira vez, eu me lembro que ainda nova, né, ela já tinha mais idade do que eu, ela participando, ela foi orientada que para ela trazer esse inimigo a não perseguir tanto, que ele entrasse na prática da caridade, fizesse o bem constantemente, para que esse espírito mudasse a sua ação com relação a ela. Só que ela encontrou dificuldade. Ela suicidou-se. E ela trabalhava como médium numa mesa. Então, assim, isso me deixou assim, muito tempo pensativa, porque eu não sei se juntasse mais pessoas dentro da casa espírita. E eu acho que não foi tanto falta de apoio, não, porque apoio deu bastante. Só que eu não entendi por que chegou a esse tópico, né? Ela chegou ao suicídio. Depois eu fiquei pensando, quando fui pegar um pouquinho mais da pessoa, talvez se ela tivesse praticado bem, ela teria trazido o inimigo a ser amigo, porque ia ver a atitude dela. Ela praticando bem, ele mudaria também o pensamento dele. E talvez não aconteceria isso, porque eu já vi médicos trabalhando obsediados. E não é legal, porque eu penso assim, que o trabalho mediúnico é para ajudar a auxiliar. Mas se tem um médium ali que está num processo obsessivo, eu fico pensando, será que ele não deveria se afastar e se tratar em vez de trabalhar? Eu tenho essa dúvida. Perfeito. Então vamos começar de trás para frente, né? E realmente, uma reunião mediúnica tem como conceito o auxílio, a ajuda, a colaboração com o plano espiritual. Se eu tenho algum médium, se nós temos um processo obsessivo, nós estamos mais para ser ajudados do que para ajudar. Então, aconselha-se a que esse médium passe por momentos de reparação e revigoramento. Ele precisa de ajuda. E lembra que nós falamos dos processos obsessivos? Ver qual é o grau desse processo para que ele possa aceitar essa ajuda, porque é importante que ele entenda e aceite. Dependendo do médico que você vai falar, você arruma uma grande confusão. Porque, infelizmente, nós ainda temos o orgulho e o melindre ainda sobressalto em nossos íntimos. Então, o médico realmente precisa de ajuda. E ele vai ter que buscar essa ajuda. E a casa espírita tem as terapias essenciais e primordiais para esse médico. E temos que tomar cuidado, porque dependendo de como evoluir esse processo obsessivo, realmente vai trazer danos muito graves. Nós temos que lembrar que a obsessão ela só ocorre porque existe algum critério ou meio de similaridade. Algo nos atrai, algo nos uniu, seja hoje ou seja ontem. Aí vou caminhar um pouquinho mais atrás do que você falou. Porque essa pessoa provavelmente está carregando consigo a necessidade desse resgate de há muito tempo. E, obviamente, sabemos que para que haja esse momento de desenlace, ou que eu costumo chamar, que abramos as nossas algemas dos dois, obsessor e obsediado, sem questionar ou sequer julgar quem é o agressor, quem é o algoz e quem é a vítima, porque nós não sabemos. O passado, para que nós olhamos, muitas das vezes, chegamos à reunião mediúnica, e aquele que ali está, isso não é, infelizmente, não é exceção, tá? Acontece com essa frequência, há um pré-julgamento, até às vezes, daqueles que compõem a mesa, ou daquele dirigente que ele se encontra, já numa tratativa com o obsessor, quando ali está, como se ele fosse o culpado. Ele é apenas mais uma criatura, assim como todos nós, que sofreu um processo ao longo do tempo e que precisa se reparar. Somente isso. E essa reparação, quanto mais arraigado, realmente ela não é fácil. Ela precisa de ajuda, de apoio. E é necessário muito que o obsediado tenha a sua parcela. Quando você falou da caridade, do bem, essa é uma terapia, assim, que, olha, talvez fosse a mais primordial dela toda, que é uma mudança de comportamento íntimo.
Nós vamos ter um exemplo que vocês podem ter, que vocês provavelmente vão lembrar, quem assistiu o filme do Divaldo, ou quem leu as obras de Divaldo, quem leu a sua biografia, teve aquele obsessor que há séculos o seguia, que inclusive, atordoado por processo obsessivo, Divaldo quase se suicidou. Mas esse o acompanhava. E ele só o deixou de acompanhar quando o Divaldo, apresentando uma ação caridosa que seria recepcionar a mãe deste obsessor, que ele realmente percebeu que havia uma mudança. Esta criatura, esse espírito, não é aquele mais. Ele mudou. Então houve esse momento de desenlace, eu falo no sentido de tirar o laço, de desamarrar. E aí eu preciso seguir. Mas são processos longos, que precisam de ajuda. Nós temos que ajudar, mas, acima de tudo, a criatura tem que se ajudar. É uma força realmente que tem que ter, íntima, para promover essa mudança. É uma pena o final, né? O horário. Fazer o papel sujo, né? Fazendo o dever de ofício, né? Nossa disciplina com relação ao início da nossa atividade e o encerramento. Por mim não tem problema, a gente encerra a atividade, podemos prosseguir, né, com os debates, os diálogos, tem questões às vezes eu vou se preparar para a outra compromisso, né? Então, por favor, fica de pé aqui do nosso lado aqui. Nossa atividade de quarta-feira, que é o estudo em prática da mediunidade, está estudando a obra do Hermínio C. Miranda, a diversidade dos carismas. O nosso grupo está exatamente no capítulo sobre mediunidade. Então, eu diria, Pérez, que hoje foi a síntese belíssima que você fez para todos nós e a complementação do que nós estudamos durante o ano letivo. Né? Então, um coroamento realmente, de muita alegria, muita gratidão, que eu vou pedir a todos, não para massagear o ego, né? Mas simplesmente demonstrarmos a nossa gratidão, né, pelo trabalho excelente que o Pérez trouxe aqui para nós. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para o nosso